Macau estabeleceu-se aqui, à sombra dos penedos de Camões, em meados do século XVI. Meia dúzia de cabanas, ainda não existia este templo, que depois se foram alargando e ampliando até formar a cidade que hoje conhecemos. Mas Macau começou, não aqui exatamente, mas muito antes e muito mais longe. A questão dos primórdios de Macau, julgo que deve ser entendida, e hoje temos capacidade de entender melhor, quer pelos desenvolvimentos da historiografia chinesa, quer pelos desenvolvimentos da historiografia portuguesa, deve ser entendida como um processo, isto é, os anos de 55, 57, quando nós começamos a dizer que há uma fundação, que propriamente não é uma fundação, é um processo, não é? Mas os anos 55, 57 são ao mesmo tempo um ponto de chegada e um ponto de partida. De facto, a verdadeira história começa no Oceano Índico. Logo a partir de finais do século XVI e da primeira viagem de Vasco da Gama, os portugueses apercebem-se de que esta é a porta de entrada para um novo mundo. Aqui, os comerciantes notam uma dimensão marítima chinesa muito forte que não pressentiam em toda a sua dimensão na Índia. Malaca. A porta de entrada para a esfera de influência do Império do Meio. O mercado local já não exibe apenas os produtos do Indostão, mas também as sedas, porcelanas, mobiliários e produtos de consumo chineses. Por isso, a moeda corrente é chinesa também. E por isso também Malaca é um ponto de chegada e, igualmente, um ponto de partida. Portanto, o ponto de partida é perceber a importância da China dentro das Índias, porque nós quando vamos para a Ásia, vamos para as Índias. Índias significa terras distantes e mal conhecidas. É por causa disso que, regra geral, se utiliza a palavra Índias em plural e não Índia. E a chegada ao Índico, nomeadamente a chegada a Calcute, nós ficamos naquilo que era a Chinacota, a zona do armazém chinês da expansão marítima chinesa oficial do século XV. E antes dessa expansão marítima oficial chinesa do século XV, há toda uma expansão marítima privada de mercadores chineses, em que principalmente no Índico Oriental, a zona que a gente chama Pegu, Martabão, são zonas de altíssimo comércio internacional chinês. E, portanto, a importância da China, o percebermos como a China e a Índia são os dois polos da Ásia, os polos demográficos, os polos económicos, os polos estratégicos, é qualquer coisa que, digamos, começa a chegar a Lisboa entre 1498 e 1502, e é isso que justifica a ida a Malaca em 1509. Em toda a história portuguesa do encontro com a China, muitos protagonistas são lembrados, mas há outros que ficaram esquecidos. Alguns tão injustamente quanto o seu papel relevante os tornava merecedores de permanecer na história. Entre esses conta-se o armador privado cantonense que fazia o comércio de especiarias entre Malaca e a China e que aceitou integrar na sua armada um junco português. Para o efeito, desenrolaram-se negociações aturadas, já que o investimento é elevadíssimo para a época. Do lado chinês, o abastado cantonense Chulata. Do lado português, Tomé Pires, Jorge Álvares e o empresário João Viegas, um empresário que dará que falar nos mares da China. A conversa passa-se evidentemente na única língua franca, na única língua internacional do mundo euroasiático daquela altura, que é o árabe. E a figura portuguesa mais importante desta conversa, o tradutor-intérprete, é o João Viegas, que tinha experiência de árabe por prisão no norte da África e que depois vai ser, digamos assim, o criador de recolha de informação, juntamente com o Francisco Rodrigues, recolha também de contactos, porque logo a seguir, depois dos cantonenses em 1509, em 1511-12, ele tem contactos com foquinenses e molda a ideia e cria a ideia e, digamos, todo o mecanismo de uma primeira viagem portuguesa ou de portugueses à China. Agora estamos nos anos de 1512, mas tudo isto se precipita pela intervenção do próprio aparelho de Estado, nomeadamente Tomé Pires e o feitor e escrivão o Jorge Álvares. E o que é fascinante nestes inícios e que explica porque é que depois isto acaba por gerar ou possibilitar Macau é
as ligações entre portugueses e chineses tenderiam a ser essencialmente privadas e informais, mas há um avanço do Estado da Índia e da coroa portuguesa procurando relações oficiais. E esse avanço vai ser o avanço que leva exatamente ao confronto e que leva à guerra nos anos 20 e depois, de certa forma, retorna-se nos anos 40 e 50 à tal fórmula privada, mas que já não é completamente privada. Isto é, Macau acaba por ser uma espécie de entidade ou estatuto dúbio e duplo, no mínimo, que é uma instalação usada pelos portugueses, mas dentro do comércio internacional que liga chineses, japoneses, o reino de Ryukyu, a Ásia do Sueste, o Índico Oriental, e, portanto, este processo de ponto de chegada de Malaca, nós diríamos que é um processo de quase meio século em que os portugueses aprendem as regras do jogo na Ásia. Mas o que é que os portugueses aprendem? Aprendem que nos mares da China não é possível impor feitoria e fortaleza, nem padrão, nem troca desigual. Isso era possível no Índico por causa da fragmentação política, múltiplos poderes regionais, islâmicos e hindus que não conseguiam responder de forma forte à nova presença portuguesa que chegava. Isso não vai acontecer na China. Isto ainda que os portugueses o tivessem tentado. Tanto mais que o primeiro embaixador à China, Tomé Pires, dizia que Afonso de Albuquerque, com 9 naus, apenas dominaria o Império do Meio. Essa posição da coroa portuguesa vai gerar inúmeros equívocos que, por seu turno, geram obstáculos que vão ser superados pelos portugueses com a experiência da Ásia. Japão, por exemplo, 1555, no ano em que Fernão Mendes Pinto escreve pela primeira vez em português Macau, é o ano em que nós temos informação de que os sócios do Fernão Mendes Pinto, nomeadamente os sócios do Diogo Pereira, andam com japoneses na feira de Cantão, mas os japoneses estão vestidos à portuguesa, como portugueses. E, portanto, há todo um ciclo, que é um ciclo de aprendizagem da China, e esse ciclo vai, e nomeadamente depois, com os erros também feitos no litoral da China, e nomeadamente a questão de Liampo, que o Fernão Mendes Pinto diz que eles pensavam que estavam entre Santarém e Lisboa e que se comportavam como se estivessem entre Santarém e Lisboa. Há uma aprendizagem da Ásia e há uma aprendizagem da China. Valignano dirá nos anos 90 de que eles podem tudo. Estamos dizendo que na China e no Japão estamos numa zona em que eles podem tudo e nós nada podemos. E a ideia é perceber quem é que verdadeiramente tem o poder, quem é que tem os equilíbrios e, portanto, conseguir entrar, os jesuítas dizem, entrar com a deles para sair com a nossa. Quem é que consegue entrar como parceiro, como intermediário, como mais um entre outros, mas mais um que traz valores novos. E isso é aquilo que faz Macau, que é os portugueses conseguirem, principalmente a partir de 1548, já perceberam que não podem ir pelo comércio mais oficial tributário, mas também não podem ir pela pirataria e pelo comércio ilegal. E então, a partir de 48, e Fernão Mendes Pinto é um dos primeiros, se não foi o primeiro, a ideia é, como se diz na época, entrar e pagar direitos. Isto é, começar a pagar algumas das taxas alfandegárias às autoridades chinesas e começar a construir uma situação comercial em que não é legal no sentido absoluto do comércio diplomático, tributário, oficial, mas também já não é ilegal. Já não se trata de pirataria. Antes, pelo contrário, os portugueses, a partir de 60, passarão a ser auxiliares das forças, principalmente cantonenses, de perseguição de piratas e de, digamos assim, contenção do comércio privado internacional. E assim se fixaram os portugueses na China. Renunciaram ao padrão, à fortaleza e à feitoria e iniciaram o que poderia dizer-se hoje ter sido o verdadeiro processo de globalização.